Deus, meu irmão em Cristo Jesus, como é que está? Tudo bem? Que Deus abençoe sua vida e de sua família poderosamente. Veio-me no coração uma mensagem que recebi do Senhor, de um pastor numa igreja em São Bernardo do Campo, que vou participar agora com vocês. Uma ilustração de início. Certo homem com a sua família muito paupérrima, muito simples, ele morava numa situação quase desértica, árida, seca, vegetação com ervas daninhas, pedra, areia, cactos, coisas do gênero, folhas secas, árvores secas, enfim, uma dificuldade que poderemos assim comparar como o agreste do nosso Nordeste brasileiro, o sertão, melhor falando, do nosso Nordeste brasileiro. Pois bem, nessa situação ilustrativa, morava então ali num casebre, numa casa rebocada com barro, com madeiras entrelaçadas, o chão não de piso frio, mas da terra batida, as panelas todas areadinhas. Então ali existia a composição de uma família muito humilde, com a pele toda machucada pelo sol que a região realmente coloca sobre aqueles habitantes, uma vida muito difícil, as mãos machucadas, mas de tanto lutar pela vida, trouxe marcas a cada um deles. E nós sabemos, quando nós observamos nas reportagens que mostram o sofrimento do povo ali no norte do nosso país, nós percebemos que as características físicas são de pessoas sofridas. Você percebe nas mãos, nos braços, nas rugas, na face, na pele, mas com uma singeleza de coração, com uma alegria sem par. Não era diferente, numa ilustração, uma família que assim vivia. A agricultura era agricultura não para fins econômicos, mas uma agricultura para subsistência. Plantavam para comer. Esse era o trabalho do dia a dia. Porém, um desses moradores e sua família, ele alugava um terreninho de um outro proprietário e pagava ali o seu preço mensal para aquela locação. E nesse terreno árido, pedregoso, praticamente um terreno sem sais minerais, infrutífero, quase que não dava nada, apenas alguns vegetais, ele então pagava aquele aluguel a duras custas e ele tirava dali, na medida do possível, o seu sustento. E o que ele tinha? A sua casa muito paupérrima, como se fosse uma choupana, muito humilde. Tinha os seus filhos, a sua esposa, os seus apetrechos domésticos bem simples. Não tinha luxo, não tinha televisão, cafeteira, micro-ondas, nada disso. Fogão a lenha, não tinha gás, não tinha luz, a luz era do dia. Quando escurecia era lampião, feito ali de garrafas, com pavio com querosene. Uma vida muito, muito simples, muito difícil, mas honesta. Pois bem, o dia a dia dessa família, esse homem pegava o que? A sua marmitinha simples, com arroz, feijão, e olha lá se ali tivesse algum pedaço de carne, talvez uma carne advinda ali de uma galinhada bem simples. Pois bem, ele seguia todos os dias com a sua enxada nas costas, na ponta do cabo da enxada de madeira, a sua marmitinha, e o próprio lenço ele colocava nas quatro pontas, ele dava nó, ficava côncavo e ele levava aquilo na cabeça. Um cantil de água, seguia em direção àquele terreno para trabalhar ali aquela agricultura de subsistência. Ele tirava ali a sua verdurinha, com muito sacrifício, o seu tomate, tirava ali o seu repolhozinho, enfim, algum vegetal que pudesse dar sustância na comida para ele e seus filhos. Todo dia ele passava por isso, todos os dias. Mas ele tinha também o seu material de trabalho. Ele tinha um jumentinho, a sua enxada que ele levava e trazia todo dia, e ele tinha também ali um arado, os tradicionais antigos, feito de madeira, com uma ponta de lâmina, no mesmo material de uma enxada de aço, e aquilo era colocado, acoplado naquele burrinho que puxava e ia rasgando a terra, de maneira que ele trabalhava ali o movimento da mesma
para colocar os grãos, que daria ali para ele futuramente, com uma luta muito grande, se assim o sol parasse e viesse um momento pouco ruim de chuvas, ele tirava o seu sustento. Todo dia era assim, era uma vida difícil. Ao entardecer, ele seguia de volta para a sua casa, na mesma rotina de vida com seus filhos e com a sua esposa. Mas depois de muito tempo, este homem, meu amado irmão em Cristo, no seu trajeto costumeiro, rotineiro, ele simplesmente seguiu o caminho, e no meio do caminho, uma situação diferente aconteceu. Ele esqueceu de pegar a marmita dele. E aí ele ficou triste, mas ele não podia voltar mais atrás, porque se ele voltasse atrás, ele não traria as verduras, mesmo que poucas e simples e minguadas, para que pudesse fazer o quê? O complemento da alimentação dos seus filhos. Ele entendeu que tentaria passar aquele expediente laboral, trabalhista, com aquele que fosse possível e que Deus o sustentasse. Então foi triste, foi muito triste para aquela região, para aquele terreninho, e chegando lá, ele começou a fazer o seu trabalho de costume, ali trabalhando a terra, e com o arado e o jumentinho puxando, cortando a terra e colocando ali os grãos que ele entendia ser necessário. Mas o arado, ele bateu em algo que nunca bateu quando ele passava ali naquele mesmo trajeto no perímetro do terreno que ele alugava. Bateu a ponta do arado e quebrou a ponta do arado. Para quem não sabe, esse arado antigo de madeira puxado por animais, a ponta é como se fosse aquela ponta de um abridor de lata, porém como se fosse talvez uma barbatana de tubarão ou como uma quilha de uma prancha de surf. Quebrou. Aí ele parou, pensou, entristeceu-se porque ele já veio de lá para cá, no sol do meio-dia, cansado, esqueceu a sua marmita e além do que, a sua ferramenta de trabalho, uma delas, a enxada, estava com ele, a outra, o arado e o animalzinho burrinho, quebrou ali o arado. E aquilo era realmente um instrumento, uma máquina para ajudar no seu trabalho muito importante. E ele começou a perceber que teria dificuldades dali para frente em manter aquele sustento da sua família pela quebra da ponta de aço do arado. Mas veio, de repente, algo no seu coração, na sua mente, e ele parou e pensou: eu sempre passo por aqui e nunca aconteceu nada. O que será que aconteceu que levou o meu arado a quebrar essa ponta de aço? Ele simplesmente pegou aquele pedaço que quebrou, em forma até de uma colher de pedreiro, se podemos assim imaginar, e começou a cavucar, a cavucar, a cavucar. Dado momento, ele viu que bateu em algo. E aí, ele, volvendo mais aquela terra árida, seca, ele viu que era uma madeira e continuou mexendo, revolvendo com aquela ponta de aço que estava em suas mãos. Ele percebeu que era o quê? Uma arca, um baú muito antigo, com reforços de chapa de aço, com cadeado ao lado. Ele então, surpreso, olhou para um lado, olhou para o outro, mas era uma região desértica. Aquele terreno era de uns terrenos que o dono quase nem dava valor pela distância que ficava e pela naturalidade de ser um terreno árido, totalmente imprestável. Pois bem, ele, com a mesma ponta do arado quebrado, ele forçou e abriu aquele cadeado. E quando ele resolve abrir aquele baú, aquela arca, ele observa que ali tinha o quê? Uma fortuna, moedas de ouro, brilhantes de prata, objeto, cálice, correntes, colares, etc. E com o sol do meio-dia, aquilo batia com tudo no seu rosto. Ele então, atônito, preocupado, o que ele fez? Fechou o baú, revolveu toda a terra em cima e voltou para sua casa, correndo, cansado, porque nem comer ele tinha comido, por esqueceu-se da marmita. Ele chegou à sua esposa e falou assim: mulher, vamos juntar tudo, vamos vender o nosso barraco, vamos vender o que nós temos de utensílio, mesmo singelos que possam ser, e venha comigo. A mulher, obediente a seu esposo, mas chorando, preocupada com os filhos, obedeceu à voz do seu marido, mesmo sem entender.
mas o marido ele tinha uma intenção no seu coração. Então ele pegou tudo aquilo que ele tinha, foi na praça da cidade próxima à sua casa, e ele vendeu tudo que tinha, inclusive a casa. Aí a mulher e os filhos, mais preocupados ainda, não entendiam a atitude de seu esposo, o que ele estava fazendo, mas em ato de obediência entendia que tinha de confiar no seu esposo. Este homem então, indo na cidade, dirigiu-se aonde? Ao proprietário do terreno. E simplesmente disse a ele: olha, eu quero comprar aquele terreno. O proprietário falou assim: mas eu nem sei por que você aluga esse terreno. Um terreno árido, cheio de pedras. Eu não sei como você consegue tirar leite de pedra, plantação ali para subsistência. Tem certeza que você quer comprar aquele terreno que não vale nada lá no fim do mundo? Eu tenho, senhor. Qual é o seu preço? De muito insistir, o lavrador humilde, simples, ele conseguiu comprar. E o proprietário, dentro de si, capitalista, né? Pensou consigo: eu nunca venderei aquele terreno por preço nenhum a ninguém. Eu nem entendo porque ele resolveu alugar aquilo, mas se ele quer comprar, eu vou estar ganhando. Fizeram aquela transação verbal de compra e venda daquele terreno. Ele pegou a sua esposa, voltou ali no terreno e disse: mulher, esse terreno agora é nosso. Ela falou assim: mas marido, nós estamos sem casa, nós estamos sem utensílios, não temos cama, não temos mais nada, nem fogão a lenha. Como que nós vamos sobreviver aqui nesse terreno? Não temos mais a ferramenta, o arado que quebrou. Você vendeu a enxada, não temos mais nada. Ele pegou ali aquela mesma ponta que ele deixou ao lado e pediu que a esposa com as mãos ajudasse a remover aquilo que ele tiraria com a mesma ponta de aço daquele arado. E quando chegaram ali na arca, ele abriu a arca e ali encontraram então novamente um grande tesouro e tornou-se rico. Qual é a moral da história? Esse homem, quando encontrou um tesouro, ele abriu mão de tudo, ele vendeu tudo que tinha focado naquele tesouro. Ele negociou, conseguiu comprar, e aí, comprando, tornou-se dono daquele terreno e do que continha naquele terreno, inclusive aquela arca que o proprietário nem imaginava, mas que alguém algum dia ali enterrou. Ficou rico e com a riqueza ele teve tudo de volta. Mas a moral da história é que muitas vezes nós investimos no mundo em coisas que a traça e a ferrugem consomem. Nós precisamos mudar o nosso foco. Nós precisamos entender que o nosso maior valor real é Jesus Cristo. Abra esse tesouro numa linguagem figurada. Abra Jesus Cristo, deixe-o entrar na sua casa, na sua vida e no seu coração. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vejamos o que nos fala a respeito da vaidade dos bens terrestres no Salmo 49. Eu vou ler apenas 3 versículos desse salmo, que ele é um total de 20. Estarei lendo apenas 3. Diz assim: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Você lembra da parábola do rico e insensato? Olha, alma, os meus celeiros como grandes são, cheios, repletos. Alma, sabe de uma coisa? Irei derrubar todos e dir-lhe-ei a ti, minha alma: olha, alma, regala-te. Olha os novos celeiros gigantescos, imensos, que eu assim construí. Aí vem Jesus e fala assim: louco, o que tu preparastes para a tua alma? Voltando aqui, aqueles que confiam na sua fazenda, nos seus bens, nas suas riquezas, né? Nos seus imóveis, enfim, que é totalmente materialista e que não entendem que os bens que você tem é dádiva de Deus, que você é apenas mordomo do Senhor. Como nós já falamos em outros vídeos, que caixão não tem gaveta. Presta atenção, aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam. Olha, alma, regala-te nos meus bens. Acham que os bens dão segurança. Olha só. E se gloriam na multidão das suas riquezas. Versículo 16. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Cuidado. Quando a glória da sua casa se engrandece. Não deixe Mamon, que é o príncipe das riquezas, dominar o seu pensamento. Não esqueça do amor de Deus
como realmente o maior valor real para a sua vida. Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos, ele tinha de tudo materialmente falando, mas tinha um grande vazio dentro de si. E quando ele encontrou Jesus, aceitando-o como o único e suficiente Salvador, ele viu que tudo o que ele tinha realmente não valia nada e não superaria o presente real, que era então aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Inclusive, como ensejo, eu lhe convido, você que está ouvindo essa palavra, que não aceitou Jesus, passa a aceitá-lo. Passa a colocar Jesus no seu coração como um tesouro maravilhoso. Aquele tesouro que você, o aceitando, Deus vai te dar a promessa da vida eterna, não da vida efêmera e passageira que corrói. Olha só então o versículo 17. Porque quando morrer, nada levará consigo. Como? Quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Eu estava nessa semana assistindo no YouTube, sem querer, eu fico movimentando a tela, alguns assuntos que me chamam a atenção, eu passo a olhar. Eu comecei a ver sobre exumação. As famílias que de repente têm jazigos, e esses jazigos podem ser de várias quantidades, de gavetas, mas tem famílias que têm poucos jazigos, de repente uma ou duas gavetas, e elas simplesmente essas famílias contratam pessoas para fazer a exumação. Porque para que possa dar vaga para um futuro familiar que venha a falecer. E não tem como, né? Subitamente acontecer um falecimento com alguém que está lá há 15 anos. Meus queridos, eu talvez nem sugeriria para vocês verem esses vídeos, eles são muito fortes. Mas eu estive ali vendo os caixões abertos, nos túmulos, e de repente naquelas urnas mortuárias, os caixões todos já podres, porque pessoas ali de 15 anos sepultadas, 3 anos, 4 anos, parece que a base legal para poder fazer a exumação é acima de 3 anos, salvo engano, e você percebe a fragilidade do ser humano. Amado, nós não somos nada sem Cristo Jesus. Quando o texto fala que quando morrer nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará, é uma grande verdade. A urna mortuária, o caixão, não vai comportar e nem tem gavetas, como aqui falamos, para levar todos os seus bens. E aonde está então firmada a tua alma? A tua alma tem que estar firmada em Jesus Cristo. O nosso maior valor real tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Como moral final da história, como aquele homem, quando encontrou um tesouro, ele abriu mão de tudo para que ele estivesse ali em posse daquele tesouro. Analogamente, semelhantemente, faça o mesmo. Encontre Jesus e que você o tenha como maior tesouro, não para bens materiais terrenos, que, como já falamos, a praga assim consumirá, a ferrugem destruirá, mas que você possa investir nos tesouros espirituais colocados na revelação, na espada, na palavra. Aceite Jesus, mude o teu foco, seja um excelente mordomo do Senhor. Os bens que Deus lhe conferiu, ajude com os mesmos o teu próximo, e que esses bens sirvam para que ajude a propagação do Evangelho. Se você ganha bem, ajude o próximo com uma cesta básica, com uma roupa. Se você tem muitos bens, você está vendo algum irmão, que você possa, mesmo que com um contrato de comodato, que você possa então ajudar aquele irmão por um certo período que está desempregado de sua família a residir. O que você vai fazer com mais de 100 imóveis? Com mais de 50 imóveis? Tem pessoas que têm tudo isso, ficam todos vazios, perecendo, e não empresta para aquele que ele chama de irmão na própria igreja. Mude a sua conduta. O seu carro, pegue o seu irmãozinho e leve para a igreja. Devolva ele para sua casa. Se alguém precisar, que o seu carro possa estar à disposição para a obra do Senhor, para levar alimento aos pobres, levar roupas para ir nas comunidades, enfim. Que a sua profissão não seja apenas para o seu sustento econômico, mas que seja também para ajudar aqueles que não podem.
Se você é médico, ajude também de graça aqueles que não têm convênio médico. Se você é advogado, ajude a regularizar a vida daquele homem na sociedade, dentro dos direitos privados, dentro do direito civil. Se você é engenheiro, o que te custa, ao menos uma vez por semestre ou por ano, faça ali um projeto, uma planta para aquele irmãozinho que tem um terreno e não pode pagar engenheiro. Faça o que você puder, não só para si e para a sua família, mas estenda a mão para o teu próximo. A Bíblia fala que aquele que realmente não ama o próximo, que vê, como é que pode amar a Deus que não vê? Faça a tua parte. Lembre-se, caixão não tem gaveta. Amém? Que Deus abençoe essa palavra na sua vida. E se você sentir no coração, compartilhe isso com algum amado. Que possamos mudar de conduta. Que possamos entender que o nosso maior valor real é Jesus Cristo. Coloque Jesus na frente e todas as demais coisas acontecerão sempre de acordo com a vontade do soberano. Muito obrigado por tudo. Que Deus vos abençoe hoje e para todo sempre. Amém. Amém.